Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui do nosso cronograma e algumas coisas sobre metodologia de estudos, tá? Bom, tá vendo o cronograma aí da aula 1 à aula 10. Nós vamos estar entrando em cada item desse. Eu não vou ler tudo aqui, porque vocês já devem ter lido cada item. Eu só queria passar algumas informações para vocês. Uma delas, que nós temos aí, aula 1, aula 2, 3. O que vai acontecer? São 10 aulas. Porém, em alguns momentos, quando a gente acha que tem necessidade, e momentos que a gente quer deixar um complementar a mais, a gente vai ter as aulas complementares. Então, por exemplo, você tem a aula 1, pode ser que tenha a aula 1.1, 1.2. O que vai ser a aula 1.1, 1.2? São alguns temas que a gente achou necessário estar deixando extra para vocês daquele módulo. Então, sempre que vocês encontrarem alguma aula, por exemplo, aula 4.1, significa que tem aula 4 e a gente colocou um complemento da aula 4.1. Então, isso deve acontecer tanto no Unreal como na parte do Aximetry. Como eu sempre falei para vocês, se vocês só ficarem vendo os vídeos, vocês vão aprender 15, 20% do que está sendo ensinado ali. Se vocês estiverem vendo o vídeo e anotarem de alguma forma, ou através de um Keep do Google, que você pode ter no celular ou no próprio seu desktop, para você fazer anotações. Então tem o Keep, eu até vou mostrar para vocês, que eu utilizo muito. Vamos colocar aqui no Google o Keep, Q-E-P. Aqui ó, o Keep. Se você estiver utilizando o Keep, você pode fazer anotações, ou se você prefere escrever, pega um papel, um caderninho e escreve. É antigo, mas você consegue estar guardando informações, e tem coisas que quando você escreve, você fixa. Então, tanto você usando o Keep como escrevendo vai ser interessante, tá? Então, esse é um jeito bacana de você estar também pegando aquele conteúdo da aula. E a melhor maneira de você tá aprendendo é você realmente estar com o Aximetry aberto, o Unreal aberto, e você ir ponto a ponto para e faz o exercício. Então você pega, por exemplo, vai seguindo o que a gente está fazendo, para e vai na ferramenta e você entra ali para você entender o que está acontecendo. É uma das melhores formas de você estar aprendendo conteúdo. Outra forma também é você ensinar para alguém aquilo que você acabou de aprender na aula. Então você absorve o conteúdo e ensina para alguém. Isso é uma maneira muito bacana de fixar aquele conteúdo. De forma que, se você seguir dessa forma e você for uma pessoa que realmente cria essa metodologia, você no final das 2 semanas, você vai estar muito apto a produzir tanto a parte do Unreal como a parte do Aximetry. Mas para isso tem que ter dedicação e tem que ter a doação para você daquele tempo que vai ser necessário para estar acompanhando as aulas e fazendo o acompanhamento nas ferramentas. Algumas vezes a gente vai sugerir algumas metas, alguns exercícios que também é interessante você explorar. Uma outra coisa que a gente deve estar alguns momentos abordando são temas paralelos àquilo que a gente está explicando. O que seriam esses temas paralelos? A gente vai estar falando de parte de recorte de chroma e de câmeras, e a gente colocar disponível algum link e colocar algum site ou colocar algum conteúdo que a gente acha que vai acrescentar para vocês aquela situação. Eu vou dar um exemplo disso quando a gente vai explicando câmera sequência, que a gente vai explicar um pouco de como você usa o defocus, focus e como você faz isso, as teclas de atalho. Nós vamos colocar um link de um site que explica muito bem a parte de lentes, e vamos colocar também a parte das teclas de atalho que você vai utilizar do Aximetry. Então você vai ter o vídeo explicando o conteúdo, e você logo abaixo no Hotmart você vai ver que você vai ter alguns complementos. Pode ser um PDF, pode ser links, pode ser sites de terceiro, tudo aquilo que a gente achar que vai agregar no seu conhecimento. Então isso é bem legal. E 2 dicas que você, caso queira aproveitar, já que está fazendo uma reorganização, você utilizar. Eu uso muito esse site que é free, que é o
com QR, que é um site que você monta mapas mentais. Então, por exemplo, aqui você vem e coloca o que você está aprendendo e você vai colocando, fazendo um mapa mental. Então, por exemplo, tipos de câmera, câmera virtual. Depois você tem lá câmera tracking. E você vai montando um mapa mental, né? Câmera sequência, por exemplo. E aí dentro de câmera tracking, aí você aprende lá. Aí você tem lá a PTZ. Aí você tem lá câmera tracking, você tem NCAM, um exemplo. E aí na PTZ, quais são os passos? Primeiro, configuro no Aximetry Calibrator. E aí vai. E aí você monta o seu mapa mental. O que é legal do mapa mental, que eu gosto muito, é que você consegue bater uma foto daquilo ali. Então, por exemplo, essa brincadeira que a gente fez agora, sabemos aí câmera virtual, câmera tracking, câmera sequência, tem a PTZ, NCAM, eu configuro no Calibrator o Aximetry, a NCAM, o sistema já recebe os dados direto, entendeu? Então, isso é bacana, que você vai montando um mapa mental e você guarda esses mapas aqui. Isso é bem interessante, tá? Quando você precisa estudar não só essa parte do Aximetry, mas também a parte do Unreal. Então, às vezes é muito interessante você fazer um mapa mental e aí guarda esses mapas mentais. O dia que você precisar, o único inconveniente é esse, aparece de vez em quando uma propagandinha, porque é o free. E você não paga nada. Então eu gosto muito de fazer mapa mental, pode ser que seja bem útil para vocês. A parte do Unreal, eu usaria muito mapa mental, seria bem interessante. Outra parte interessante que tem aqui é os flashcards, que aí também é a mesma coisa. Você pode colocar um tema na frente, então por exemplo, Shadow no Unreal. Aqui você explica alguma coisa do flashcards sobre AO, ambiente occlusion, e aí você pode também montar. Isso daqui já é até um a mais, um excesso, mas é bom você saber que existe o flashcards. Mas eu usaria mesmo a parte dos mapas mentais, que eu acho muito bacana, tá? E aí, se você quiser se organizar também, você tem o ClickUp, que é um sitezinho que eu não vou mostrar aqui em detalhes, mas se você quiser, você entra e você organiza a sua agenda, você organiza ali suas informações, seus textos, tá? Então são algumas dicas. E o Keep, como eu falei para vocês, que é a anotação, inclusive você fica com ele, você pode ter ele instalado no próprio, aqui como no Google Chrome, como um plugin, e você toda hora você tem à mão as suas anotações, tá? Então é isso, pessoal. A ideia foi mostrar realmente as opções de estudo, e se você se organizar e guardar um momento do seu dia para estar assistindo a aula e estar fazendo o acompanhamento das aplicações, você até o final do treinamento, você vai ver que você subiu e elevou e foi para um segundo nível. E esse nível vai te trazer muitas oportunidades. Pessoal, obrigado e vamos em frente.